Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Abra as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 23. No dia de hoje não estarei usando um texto base, nós estaremos percorrendo alguns versículos. Estarei falando com os irmãos aqui sobre o que Deus colocou no meu coração. Ainda hoje, quando eu estava no trabalho, meu pai me mandou uma mensagem, perguntou se eu podia estar trazendo a mensagem de hoje. Logo me prontifiquei, peguei a Bíblia e comecei a meditar e falei com o Espírito de Deus: Senhor, eu não tenho nada para entregar, o que o Senhor quer que eu fale para o seu povo? Logo ele me direcionou para o livro de Números, capítulo de número 23, e lendo a palavra de Deus, Deus trouxe algumas revelações e montei um esboço da qual Deus quer falar conosco nessa noite. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés. Na Bíblia Torá, chamado de Pentateuco, quer dizer 5, Pentateuco, 5 livros da Bíblia Sagrada, que são os primeiros 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escrito por um homem a qual todos já conhecem, por nome de Moisés. Um homem poderoso em ciência, sabedoria, conhecimento, tudo que o Egito poderia dar de melhor em instrução, sendo Moisés tratado como um príncipe herdeiro. Príncipe, na época antiga, não é como os príncipes da Disney, um cavaleiro encantado que sai cantando um dueto. Príncipes eram homens de guerra, homens preparados para entrar na batalha, guerrear e prevalecer, homens que sabiam de estratégia de combate, que sabiam se defender e lutar com o exército e guiar o povo à sua vitória. Isso é um príncipe na época bíblica e na época antiga. E Moisés era um homem que sabia de tudo isso, e nós temos prova disso, que ele matou um soldado tão facilmente e o enterrou. Moisés, um homem cheio de sabedoria e conhecimento, um homem que poderia dirigir uma nação de maneira diplomática, com toda a sabedoria, guiando o povo. Não era bem um homem da qual Deus ainda precisava, mas era um homem da qual Deus contava, porque ainda faltava em Moisés algo da qual Deus ensinou a Moisés depois que ele atravessou o deserto. Muitas das vezes é necessário atravessarmos o deserto para sermos completos para aquilo que Deus quer nos usar em sua obra. Moisés era um homem incompleto, mesmo depois de 40 anos tendo todo o conhecimento do Egito, mas ele ainda precisava ter um pouco de conhecimento. Como guiar um povo? Deus, já sabendo que era um povo rebelde e de dura serviço, Deus foi preparar Moisés pastoreando ovelhas, onde ele aprendeu a ter amor, paciência e zelo. Aí, estando Moisés pronto e preparado, Deus apareceu para ele ali naquela sarça ardente. Então, Moisés, chamado, foi usado por Deus para libertar o povo de Israel, e todo mundo conhece a história das 10 pragas, do Mar Vermelho, dos 40 anos do deserto por causa da rebeldia do povo. Se o povo não fosse tão rebelde quanto foi, teriam chegado na terra prometida bem antes do que demorou para chegar. Se demorou 40 anos para chegar na terra prometida por causa da rebeldia e por causa do pecado. Deus tem promessas e tem bênçãos, muitas das vezes ainda não alcançamos porque estamos fazendo alguma coisa de errado e as nossas atitudes estão retardando as bênçãos de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós murmuramos e reclamamos, Deus está tardando,
escrituras, com a palavra e a obediência da palavra de Deus, porque se muitas das vezes está demorando chegar o nosso milagre, a promessa das nossas vidas, somos nós mesmos que estamos atrasando o agir de Deus na nossa vida. E foi assim com o povo de Israel por 40 anos, até que foi enviados os espias para espionar a terra, e viram que aquela terra era uma terra muito boa, que manava leite e manava mel. Tanto é que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Eita, cacho de uva abençoado, irmão! Aleluia! Quando nós vamos no mercado, um cacho de uva cabe na palma da nossa mão. Ali era uma terra que precisou de 2 homens fortes e grandes para carregar um cacho de uva. Eita, terra abençoada é essa mesmo. Glória a Jesus! Para vocês verem como Deus tem sempre o melhor. Aquilo que está fora do nosso entendimento, Deus está preparando para nos abençoar e nos agraciar com bênçãos maravilhosas que estão fora do nosso entendimento. Ali, o povo disse, era terra de gigante, nós não podemos vencer esses homens. Começaram a falar, porque quando nós olhamos para aqueles homens, eles eram tão grandes que eu me senti como um gafanhoto. E eles olhando para nós, nós éramos gafanhotos diante deles. Temeram a estatura daqueles homens. Mas 2 homens disseram, nós vamos receber essa terra, porque foi promessa de Deus. Tanto é que eles foram os únicos da geração que saiu do Egito, que entraram na terra com a nova geração. Conquistando a terra, entrando na terra, cheio de vitória, derrubando muralhas, derrubando gigantes, tendo vitórias, vitória após vitória, batalha após batalha. Chegou-se numa época, aleluias, que estava conquistando todas as terras. E no capítulo de número 21, do versículo 21 ao 35, conta-nos uma história de um rei chamado Seom, o rei dos amorreus. Os amorreus têm descendência direta com Canaã, são os filhos de Canaã. Canaã, filho de Sem, filho de Cã, Canaã, filho de Cã, filho de Noé. Cã é o filho que foi amaldiçoado por ter visto seu pai nu e saiu para contar para os seus irmãos. O papai bebeu demais e está nu. Noé amaldiçoou Cã e a sua geração, a geração de Canaã. E ali então, dos 11 filhos de Canaã, um deles é descendente dos amorreus. E ali nós tínhamos um rei chamado Seom, que estava naquela terra, a terra prometida, que era de Israel por herança, da qual Deus prometeu. Eles se levantaram para lutar contra Israel. Só que quem luta contra o povo de Deus, luta para perder. Ninguém que se levanta contra o povo de Deus, se levanta para ganhar. Só se levanta para ficar cansado, afadigado, triste, abatido, porque é impossível vencer o povo de Deus quando Deus determina a vitória. E ali então pelejaram, e teve Israel a sua vitória contra o rei de Seom, contra os amorreus naquela terra. E depois da terra dos amorreus, depois do rei de Sion, eles iriam enfrentar um outro rei, que continuando a partir do versículo, capítulo de número 22 do livro de Números, esse rei era o rei dos Moabitas. Aleluia! Moabe tem descendência direta com Ló. Os Moabitas é o filho de Ló com a sua filha mais velha. Quando Ló saiu ali daquela terra que Deus estava destruindo, Sodoma e Gomorra, uma das suas filhas, as 2 filhas, se deitaram com o pai na caverna, a mais velha primeiro, a mais nova depois, e isso gerou filhos, e um dos filhos é Moabe. Os descendentes de Moabe são frutos de um pecado terrível e odioso entre uma filha que envenenou o próprio pai, e Moabe significa exatamente do pai, semente do pai, que vem diretamente do pai. Aleluia! E Moabe tem descendência na geração de Sem, dos 3 filhos
de Noé. Aleluia. Então ele decidiu lutar contra esse povo. E Deus disse a Moisés: não temas, porque eu já tenho dado essa terra por herança. Vocês vão vencer, vocês vão triunfar. Não precisa ter medo. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa que Deus acabou colocando no coração. Não precisa ter medo. Deus prometeu a vida eterna através do sangue de Jesus Cristo, tendo o nome no livro da vida. Não precisa se preocupar, é só continuar caminhando, que a vida eterna está garantida pelo sangue de Jesus. Aleluia. E ali Balaque, filho de Zippor, ficou muito angustiado, ficou muito abatido, ficou muito entristecido, porque viu o rei de Sião perder, e viu Israel poderoso e forte, e viu o histórico de vitória de Israel, e muito entristecido, ele teve uma ideia, que podemos dizer, uma ideia bem boba, de usar um dos povos de Israel para causar contra Israel. Ou seja, Balaque decidiu usar o Deus de Israel contra Israel. Já que o Deus de Israel é tão poderoso para dar tanta vitória a Israel, quem sabe o Deus de Israel não faz Israel perder. Foi assim que ele deve ter pensado quando chegou até um dos profetas, chamado Balaão, e ofereceu-lhe riquezas. E Balaão disse: eu vou, no entanto eu vou profetizar o que Deus mandar. Eu não posso falar aquilo que, a coisa que eu quero falar. Aleluia. Profeta de Deus não fala o que quer falar. Profeta de Deus fala o que Deus quer que ele fale, e ponto final. Aleluia. Mesmo que o profeta de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, queira se levantar contra outro homem de Deus, outra mulher de Deus, por alguma picuinha criada por Satanás, ele não vai conseguir amaldiçoar. Só vai conseguir abençoar porque quem está conduzindo a nossa língua não é o Espírito Santo de Deus. Logo as palavras são só bênçãos e não maldições. Então Balaão teve a situação onde a jumenta viu o anjo do Senhor e ele não estava enxergando. Quando nós estamos indo para um caminho da qual Deus não quer seguir, que nós seguimos esse caminho, nós não enxergamos os perigos que estão à frente. Muitas das vezes quem está de fora está enxergando, está tentando nos guiar, só que a pessoa já está cega e não enxerga. Até o momento que a pessoa fala: você não está vendo? Por que está me batendo? Não sou eu a sua jumenta? Tem um anjo poderoso na minha frente, é por isso que eu não vou mais para frente. Mas Balaão continuou, chegou até lá. Então disse a Balaque, a partir do capítulo, aleluias, 23, do versículo 1, versículo 2, para ele construir 7 altares. E nesses 7 altares, aleluia, Balaque fez 3 tentativas para tentar amaldiçoar o povo de Deus, aleluia. Todas foram inúteis porque ninguém prevalece contra o povo de Deus. Na primeira tentativa, chegou até Balaão e Balaão disse: levanta 7 altares. Nesses 7 altares, coloque 7 bezerros e 7 carneiros e oferece holocausto ao Senhor. Balaque obedeceu, seguiu o ritual de Israel para agradar o Deus de Israel, acreditando que o Deus de Israel iria trair o seu povo. Muitas das vezes as pessoas vêm de fora, fingem que é crente, se comporta como crente, ora como crente, profetiza como crente, mas na verdade ele está com inveja de quem é crente e ele quer destruir esse crente. E eles querem usar o mesmo culto, a mesma liturgia e o mesmo Deus para destruir o seu próximo. Só que não vai adiantar a pessoa vir para a igreja, orar a Deus para destruir você, porque você é ungido de Deus e Deus não vai permitir. Deus é fiel e não trai os seus amados.
Aleluias! Na primeira tentativa, ele fez todo o ritual. Balaão disse: fica aqui, eu irei até o Senhor, e aquilo que o Senhor me disser, eu irei fazer. O encontro com Deus está a partir do versículo 4 até o versículo de número 6. E ele se encontrou com Deus, e Deus disse: aleluias. E encontrou-se Deus com Balaão e disse: preparai 7 altares, ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E torna para ele, e eis que estava ao pé o holocausto, e ele e seus príncipes dos Moabitas. Então alcançou a sua palavra e disse: de Arã se mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Aleluia! Como eu vou odiar aquilo que Deus ama? Como eu vou desprezar aquilo que Deus amou com todas as suas forças? Aleluia! Não tem como eu amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou. Aleluia! É impossível. Se Deus te abençoou, não adianta querer levantar a palavra contrária, não vai dar certo. Vai ser repetido, vai bater e vai voltar e vai atingir quem amaldiçoou. Aleluia! E a resposta de Deus a partir do versículo 7 até o versículo de número 10. Porque do cume das penhas eu vejo nos outeiros completo, eis que este povo habitará, só entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra de mortes dos justos, e seja o meu fim como o seu. Não tem como se levantar contra os santos de Deus. Então Balaque ficou furioso. Eu chamei você para amaldiçoar e você está amaldiçoando? Esta é a resposta de Deus? Vem cá, vamos para um outro lugar. Vamos fazer uma segunda tentativa. Vamos tentar de novo. Na primeira não deu certo, vamos tentar de novo em outro lugar. Então foram até o monte de Zofim, no cume de Pisga. Levantaram 7 altares, colocaram 7 bezerros, colocaram 7 carneiros. Versículos 13 a 14 do capítulo 23. Fizeram o mesmo processo, o mesmo ritual, se puseram diante de Deus novamente, da mesma maneira, em um lugar diferente. Mudar de lugar não vai adiantar nada. Eu estou nessa igreja, mas quer saber? Eu vou para outra igreja que é melhor. Não me dou bem com aquele irmão, não me dou bem com aquela irmã, não vou para a cara dele, não vou para a cara dela. Vou mudar de igreja, vou mudar de congregação, vou mudar de placa, não vai adiantar. O problema vai te perseguir para onde você for. Não adianta mudar de localidade e ainda querer arranjar confusão com os santos de Deus. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada mudar de localização e continuar agindo da mesma maneira contra os santos e santas do Senhor. Não vai adiantar nada. E fizeram o mesmo processo. E no versículo 16, foi o encontro com Deus novamente. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo ele, e eis que estava ao pé do holocausto dos príncipes moabitas, e com ele disse: pois Balaque, que coisa falou o Senhor? Então alçou a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Aleluia! Você serve um Deus que quando fala, está falado. E quem quiser dizer o contrário, não vai dar certo. Porque quando Deus decreta que é assim, assim, e ninguém muda a mentalidade de Deus. Deus é fiel. Ele não mente, Ele não mente, Ele não mente. Ele prometeu.
dele, ele vai cumprir. Ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Você falou que tem bênção, tem bênção. Você falou que tem milagre, tem milagre. Você falou que tem salvação, tem salvação. Continua acreditando. Você falou que tem libertação, vai ter libertação, porque Deus não mente. Ele decretou bênçãos, vai vir bênçãos. Acredite no Senhor dos exércitos. A resposta de Deus começou no versículo 18, foi até o versículo de número 24, e o versículo de número 19 é um dos versículos mais fortes da resposta de Deus. Deus falando: eu não vou mentir, eu não vou me arrepender, eu falei, está falado. Eu não volto atrás com a minha palavra sobre a vida do meu servo. Eu não volto atrás com a minha palavra sobre a vida da minha serva. Eu não volto atrás. Está nas minhas mãos. E eu vou fazer acontecer. E Deus move céu e terra só para poder te abençoar. Só para poder fazer acontecer aquilo que Ele prometeu na sua vida. Balaque obviamente não gostou. Se irritou e falou: vem comigo, vamos para um lugar diferente. A terceira tentativa. E foram para o cume de Peor, lado do deserto. Aleluia. A partir do versículo de número 28 ao versículo de número 30 do capítulo 23. Novamente, 7 altares, 7 bezerros, 7 carneiros. Novamente, holocausto ao Senhor. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta profetizar, não adianta clamar, se o que você está fazendo é para prejudicar o seu irmão. Não adianta botar joelho no chão, se o que você procura é a queda do seu próximo. Não adianta. Você só vai estar perdendo o seu campo. Fazer as mesmas coisas, achando que vai dar certo, não conseguiu na primeira, não conseguiu na segunda, não vou tentar na terceira, quem sabe? Mas você está fazendo para prejudicar. Se fosse para abençoar, teria acontecido na primeira tentativa. Se fosse para ajudar, na primeira tentativa já teria dado certo. Não precisava nem completar o ritual. No meio do ritual eu já estava abençoando. Porque era para o próximo. Não para só o seu benefício do seu ego, era para o benefício do seu próximo. Aleluia. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Já leram os versículos anteriores? Já prestaram o que está escrito antes? Orando uns pelos outros, perdoando uns aos outros, porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. É para o benefício do próprio, não seu. É para o benefício do próprio, não meu. Do próximo, não é meu, é do meu benefício. Se o próximo vai se beneficiar, aleluia. Se não vai, Deus vai analisar. Pode esperar um pouquinho mais, ou nunca vou te entregar tal coisa. A resposta de Deus, ele já disse, nem sempre vai ser morango, pode ser um limão bem azedo. Faz uma limonada e seja feliz, porque as bênçãos de Deus é uma bênção para nós. A gente pode chorar aqui, pode fazer cara feia aqui, mas quando chegar lá na glória não vai ter nada de cara feia, nada de choro. Deus vai chegar todas as lágrimas dos nossos olhos, vai nos consolar eternamente. Na terceira tentativa, a mesma coisa. Só que Balaão não fez o que fez no primeiro e não fez o que fez no segundo, que é ir se encontrar com Deus. Capítulo de número 24, versículo de número 21. Balaão já estava sabendo. Deus quer abençoar. Deus quer dar vitória. Contra Deus não tem quem se levante. Não adianta querer falar aquilo que Deus não quer que eu fale. A minha língua vai se embaraçar e eu vou falar o que Deus quer que eu fale. Se eu for falar algo que Deus não quer que eu fale, vai dar um nó na língua e não vai sair. A gente vai dar uma gaguejada, não vai sair. É o tempo de você parar e refletir. Opa, não é de Deus. Deixa eu repensar alguma coisa aqui. Balaão já sabendo que Deus não ia ouvir a sua petição, ele logo levantou a sua mão, e a partir do versículo 2 ao versículo 9, ele só abençoou. Versículo 1: vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes
ao encontro dos encantamentos, mas pôs seu rosto para o deserto. Levantando-se Balaão os olhos e vendo Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, do que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as suas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedros junto às águas, nos seus baldes manarão água, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exaltará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus tirou do Egito, as suas forças são como as de unicórnio. Consumirá as nações dos seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Aleluia. Encurvou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem despertará? Benditos os que abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Essas foram as palavras de Balaão ao povo de Israel. Aquele que vier te amaldiçoar será amaldiçoado pelas próprias palavras, mas aquele que vier te abençoar será abençoado, porque Deus dará a bênção à vida deles. Não adianta se levantar contra o ungido. Não tem um livro que diz assim: não se adianta levantar contra o ungido, se mexer com o ungido é mexer com fogo. Aleluia. Não adianta se levantar contra um homem, uma mulher de Deus. Não tem como se levantar com quem é santo do Senhor, porque só vai se decepcionar. Deus não trai o seu povo. Deus não volta atrás com a sua palavra. Deus não vai te desamparar você por muito tempo. Você não ficará muito tempo desamparado. Você não ficará muito tempo desamparada, porque Deus não mentiu quando profetizou bênção sobre a sua vida. Deus não mentiu quando falou que ia te dar vitória e fazer você alcançar lugares magníficos. Deus não mentiu. E não aconteceu até por quê? Talvez não aconteceu porque você está como um povo de Israel no deserto. Ainda não está de acordo da maneira que Deus quer. Ainda não está de acordo da maneira que Deus planeja. Mas quando terminar de atravessar o deserto, estará pronto. Quando terminar de passar pelo deserto, o deserto é a fornalha onde Deus prepara o homem e a mulher para um propósito. Quando nós, antes do deserto, nós estamos incompletos, mas quando nós passamos pelo deserto, do outro lado do deserto, nós nos tornaremos completos. Assim como Moisés se tornou completo após atravessar o deserto, nós também se tornaremos completos depois que atravessarmos o deserto. Porque se até Jesus atravessou o deserto, quem é eu e você para querer não passar por deserto? Viver só no bem bom é uma maravilha, mas ainda não chegamos no céu não, irmão. A promessa de viver só no bem bom era antes do pecado. Depois do pecado tem provação, tem luta, porque o pecado gera morte. Mas Jesus Cristo já chegou e disse: eu venci o mundo. Aleluia. Jesus disse que vai ser o mundo, mas não disse que você vai vencer. Ele disse: eu venci. Logo, quem está nele, vence também. Só é mais que vencedor quem está em Cristo Jesus. Se não está em Cristo Jesus, não tem garantia de vitória. Mas se está em Cristo Jesus, pode cantar a vitória antes do tempo, porque quando a vitória chegar, pode ter certeza que você só vai usufruir e glorificar ainda mais o Senhor dos exércitos.
A palavra do Senhor para nós nessa noite é: não adianta se levantar contra um homem e uma mulher de Deus. Não adianta fazer os mesmos rituais de profecia e ainda falar no nome de Jesus. Não vai adiantar nada. Você querer usar o nome de Jesus se for para prejudicar o seu próximo. No nome de Jesus vai acontecer assim, assim, assim. Se for para prejudicar, pode tirar o cavalo da chuva que não vai acontecer nada disso. Mas se for para abençoar, a pessoa será abençoada e você será mais ainda. Aleluia! Porque Deus abençoa quem abençoa, e quem vier te amaldiçoar será amaldiçoado pelo próprio Deus. Porque Deus não mente, Deus não engana, Deus não volta atrás com a sua palavra, e Deus não trai a sua própria fidelidade. Mesmo que nós somos infiéis a Ele algumas vezes, a Bíblia diz que Ele continua sendo fiel. Receba essa palavra em nome de Jesus.